Olá, galera! Tudo bem? Desejo que vocês estejam bem e com bastante saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos iniciar nossos estudos online do segundo ano. Vamos fazer uma breve revisão sobre misturas. Então vamos lá. Misturas é qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias. Nós temos como exemplo inicial uma mistura heterogênea, que é a água e o óleo. Quem nunca viu ali a água misturada com óleo para preparar aquele macarrão, né? Para preparar aquela comida? E aí a gente já sabe que esse óleo não se mistura na água. Então temos um sistema heterogêneo. Pensando nessa mistura, vamos acrescentar areia. Então olha o que a gente vai ter, ó, o óleo, a água numa fase intermediária e a areia no fundo. Então temos aí três fases, é um sistema trifásico, também são três componentes. Atenção, atenção, nem sempre a quantidade de fases é igual a de componentes. Então nós temos aqui 3 e 3, mas isso é apenas uma coincidência. A gente poderia pegar um outro exemplo mais complexo e teríamos uma outra resposta. O mais importante é analisar cada sistema e não se precipitar. Tá legal? Esse próximo exemplo é para que a gente não fique só pensando no nosso mundo aquoso, que são os exemplos anteriores. A gente está pensando agora numa mistura de sólidos, em que temos um sistema heterogêneo com vários pontinhos, pontinhos preto, marrom, pontinhos parecendo cacos de vidro. Nós temos aí três minerais principais nessa rocha, que é o granito. Nós temos a mica, feldespato e quartzo. Então, no mínimo aí, temos três fases desse sistema, dependendo da qualidade desse nosso granito. Agora nós temos uma imagem de algo bastante empoeirado, né? Uma superfície bem suja. Isso por quê, gente? Porque anteriormente nós tínhamos ao ar, né, o próprio ar atmosférico com poeira. Então nós temos ali duas fases, o ar e a poeira, uma fase gasosa e outra sólida. Vamos agora para o exemplo da água mineral. Olha ela aí, olha aí. Água mineral. Água mineral, muito bom para beber, né? E aí nós temos uma água mineral chique, requintada, porque essa é com gás. Atenção, ó, tem até uma imagem grifada. Isso vai ser importante para a gente comparar o outro tipo de mistura. Então nós temos uma água com gás. Esse gás é o gás carbônico presente em bebidas gaseificadas. E aí nós temos as pequenas bolinhas de gás, né, que estão ali nesse sistema de forma descontínua, dispersa. Mas tudo bem, né? A gente visualiza essas bolinhas. E aí nós temos uma segunda fase, né? Então é um sistema formado por duas fases. É um sistema bifásico e heterogêneo. E agora nós temos um exemplo bem diferente dos demais. Por quê? Porque todas as misturas anteriores foram vistas a olho nu e agora a gente está falando de uma mistura que a gente precisa visualizá-la no microscópio. Quando a gente se corta, a gente vê um único aspecto, mas para o sangue e para o próximo exemplo, a gente não pode considerar a visão, a gente tem que considerar o microscópio. Então ali no tubo de ensaio, a gente vê o plasma, vê o glóbulos brancos e vê os glóbulos vermelhos. Então nós temos ali três fases, é um sistema trifásico e heterogêneo. Bacana, né? E por fim, né, dos nossos sistemas heterogêneos, como eu já havia falado, esse também é um exemplo em que temos que visualizar com o microscópio. Observem que a gente tem uma fase aquosa, que é de 87,5%, e o restante de extrato seco, que corresponde à parte gordurosa do leite. Então, temos gordura e água. Isso é visto ao microscópio, por isso que também ela é classificada como heterogênea.
Ele chegou, ó, nossos sistemas homogêneos, que são as misturas homogêneas, também chamadas de solução. Uhul! É o que nós vamos estudar no segundo ano. Olha que bacana. Soluções. Nós temos uma solução aqui agora sem gás. Lembra que eu falei anteriormente para prestar atenção? Então, uma mistura sem gás, porque nós temos vários minérios nesse sistema. A água mineral, se vocês observarem o rótulo dela, são mais de 10 componentes. E aí, com isso, esses minerais, né, misturados a essa água, formam um único aspecto. É uma mistura que tem uma única fase, ela é monofásica, então é uma mistura homogênea. O ar atmosférico, agora ele está sem poeira, tá? Vamos lá, essa composição do ar, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e os outros gases 1%. Ou seja, na sua abundância, o ar atmosférico contém gás nitrogênio. O oxigênio corresponde a apenas 21% dessa mistura. É uma mistura de vários gases e é uma mistura também homogênea. Solução fisiológica, é o soro fisiológico, né? O soro fisiológico, todo mundo sabe que é uma mistura de água e sal, sempre a 0,9%. Mais para frente a gente vai aprender essas unidades de concentração e está incluído esse percentual aí do soro fisiológico, tá bom? Aguardem. Podemos preparar uma solução de água e sal misturando essa água sem gás mineral anteriormente com o sal. E aí nós temos, após mexer, né, dissolver esse sistema, nós teremos um sistema homogêneo. Lembrando que a gente não pode utilizar o sal em excesso. Vamos utilizar a quantidade necessária para se dissolver nesse sistema. Desculpa. Nesse caso, o sal é o nosso soluto e a água é sempre o solvente universal. Sempre. Atenção, sal é o soluto e a água é o solvente universal. E para sistemas que eu não tenho a água, como é que eu faço? Bom, quando eu não tenho a água, sempre em maior quantidade é o solvente e em menor é o soluto. Nós temos agora uma solução ou mistura homogênea de sólidos. Nesse caso é o meu ouro 18 quilates, tá? Considere o sistema da aliança lisa, em que nós temos o ouro, por exemplo, 75%, e 25% de cobre. É a melhor liga metálica de ouro que a gente encontra. Por quê? Porque aí o ouro vai estar bastante resistente nesse percentual. Se a gente coloca 24 quilates, coloca quase 100% de ouro num sistema, essa minha joia ela vai ficar frágil, porque o ouro é frágil, o ouro é bastante maleável. Então, para a gente ter uma liga bacana, uma mistura homogênea bacana, uma solução bacana de ouro, esse percentual de 25% do metal adicionado a 75% do ouro é quem traz um bom resultado. Ah, ele chegou, ó. Ele chegou. O álcool em gel. Ele está presente no nosso cotidiano atualmente como um exército externo para quem está na rua, não pode lavar as mãos e precisa se cuidar, né? E precisamos. E aqui nós temos uma embalagem desse álcool em gel, né? Que é um higienizador de mãos. E supondo, né, que aqui a gente não pode ver a informação total do rótulo, que esse álcool seja um álcool em gel 70%. Além dele ser em gel, a gente também encontra esse álcool como solução, um álcool 70 INPM. Significa que eu tenho 70% de álcool e 30% de água.
tá? Em relação ao álcool em gel, esses 30% corresponde a todos os componentes que formam o gel e 70% de álcool também, como no álcool líquido. Então, temos misturas homogêneas. Elas chegaram, toquem os tambores, atividades, né? O que a gente vai fazer agora? O mais importante é colocar a cabeça para funcionar, é aplicar o que a gente entendeu da matéria, é, né, vivenciar o que a gente está conversando aí no nosso dia a dia. Vamos falar sobre o álcool, né? Sobre as soluções de álcool existentes no mercado, existentes no nosso dia a dia. Pergunta número 1. Atenção, atenção. Pergunta número 1. Álcool 70 graus INPM. Álcool 96 graus GL. Estão vendo a marcaçãozinha aí em cada um deles? O que eu quero que vocês respondam? Vamos lá, vou fazer a pergunta. Bom, a informação dos rótulos que contém nos álcools são em unidades diferentes. Uma é em grau GL e a outra é em INPM. Eu quero que vocês me digam qual é a diferença dessas unidades. E aproveitando que vocês vão explicar isso, vocês vão também explicar o que significa 70 graus INPM e o que significa 96 graus GL. Então, atenção, vamos falar sobre as unidades, que são diferentes, e o que significa cada uma delas com as indicações do rótulo. Tudo bem? Vamos seguir. Agora a pergunta número 2. A pergunta número 2 para vocês é a seguinte. No primeiro rótulo eu tenho 70 graus INPM. No segundo rótulo eu tenho também 70 graus INPM, vamos considerar dessa maneira, só que em gel, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte: por que atualmente, nas medidas de prevenção que nós estamos fazendo diariamente, por que o álcool em gel 70, ele é mais eficiente, ele é considerado mais eficiente do que o álcool também 70, mas líquido, como na embalagem anterior, tá? Então aqui, ó, embalagem anterior. Então vamos lá. Por que o álcool em gel é mais eficiente, considerando o mesmo percentual? Pergunta número 3. Pergunta número 3. Atenção, atenção. Nós temos um álcool 70 INPM e nós temos um álcool 96 graus GL, tá? Se prendam aí ao número 96 e ao número anterior, 70, tá? Não pensem na unidade, pensem que é a mesma unidade, tá bom? Então, porque agora o mais importante é a gente falar sobre esses números. Por que mesmo sendo um álcool 96, olha o número, quase 100, né? 96, ele não é tão eficiente quanto o álcool 70, considerando a mesma unidade para ambos, tá? Mesma unidade. Porque o álcool 70 é mais eficiente, né? É isso que eu quero que vocês me respondam. A eficiência do álcool 70 ou por que o 96, né, ele não é tão eficiente quanto o álcool 70. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto aí. Eu só preciso da resposta da eficiência do álcool 70, comparando com outro exemplo, tá bom? E tá acabando, tá? Número 4. 4 e última pergunta. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma chama produzida
pela combustão ou queima do álcool 70. E a gente está visualizando essa chama, ok? E aí a pergunta é a seguinte: por que, quando o mesmo álcool 70, só que em gel, é inflamado, eu não visualizo a chama dele? Por que será, hein? Que mistério eu tenho aí nessa composição que faz com que eu não visualize o álcool em gel 70 sendo inflamado e ele seja bastante perigoso, né, quando nós estamos com as mãos impregnadas desse álcool e utilizamos o fogão, por exemplo. Tá legal? Bom, gente, eu agradeço muito, né, que vocês tenham assistido minha aula até o fim. Não é pelas perguntas, mas é pelo aprendizado, que isso que é o mais importante, tá bom? E aí, estamos aí para tirar todas as dúvidas. Eu não vou dar resposta não, tá? Eu quero que vocês descubram as respostas, mas as dúvidas eu tô aí para tirar de todos vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Beijos!